Começar a leitura então no capítulo 11, no versículo 1 de Levítico. Falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Falai aos filhos de Israel: estes são os animais que podereis comer entre as bestas que há sobre a face da terra. Todo animal que tem unhas fendidas e que rumina, podereis comer. Mas não podereis comer aqueles que somente ruminam ou que somente têm unhas fendidas, como o camelo que rumina, mas não tem a unha fendida, pois este será impuro para vós. O coelho que rumina, mas não tem unhas fendidas, será impuro para vós. A lebre que rumina, mas não tem as unhas fendidas, será impura para vós. O porco, ainda que tenha unhas fendidas, mas não rumina, será impuro para vós. Não comereis a carne deles, nem tocareis nos seus cadáveres, porque são impuros para vós. Dos animais que vivem nas águas, comereis os que têm barbatanas e escamas, tanto nos mares como nos rios e ribeiros. Todo ser vivente dos mares, dos rios e dos ribeiros, que não tenha barbatanas e escamas, será abominável para vós. As suas carnes e os seus cadáveres serão impuros para vós. Todo animal que, nas águas, não tem barbatanas ou escamas, será para vós abominável. E das aves não comereis as seguintes, por serem abomináveis: a águia, o quebrantoço, o chofrango, o falcão, o abutre e outras aves de sua espécie, o corvo e outras aves de sua espécie, o avestruz, a coruja, a gaivota, o gavião e outras aves de sua espécie, o búfalo, o corvo marinho e a coruja, o cisne, o pelicano e o abutre egípcio, a cegonha, a garça e outras aves de sua espécie, e a polpa e o morcego. Todo inseto alado que anda em 4 patas o tereis como abominável, mas entre os insetos que voam e andam sobre 4 patas, podereis comer aqueles que, sobre as suas patas traseiras, tiverem 2 pernas compridas para saltar na terra. Assim, podereis comer a locusta e outros insetos da sua espécie, o gafanhoto devorador e outros insetos da sua espécie, o grilo e outros insetos de sua espécie, e o gafanhoto segundo a sua espécie. Mas todos os demais insetos que voam de 4 patas serão abomináveis para vós. E, por meio destes animais, vos tornareis impuros. Todo aquele que tocar o cadáver de qualquer um deles ficará impuro até o entardecer. E todo aquele que conduzir os seus cadáveres deverá lavar as suas vestes e ficará impuro até o pôr do sol. Todo animal que tenha unhas fendidas, mas a fenda não está partida em 2 e que não rumina, será para vós imundo. E quem tocar no seu corpo morto ficará impuro. E todos os animais que andam sobre as plantas de seus pés ou sobre as suas garras serão para vós imundos. E quem tocar os seus corpos mortos ficará impuro até o entardecer. E quem os transportar lavará as suas vestes e será impuro até o pôr do sol. Também estes animais vos serão imundos, entre aqueles que andam arrastando-se sobre a terra, os répteis, a doninha, o rato e a tartaruga, e outros animais de sua espécie. Também o ouriço do mar, o camaleão, o lagarto, o caracol da terra e a toupeira. Serão para vós impuros entre os animais.
Quem os tocar, quando estiverem mortos, será impuro até o entardecer. E tudo aquilo que cair sobre eles, estando mortos, será impuro. Todo utensílio de madeira, ou veste, ou couro, ou bolsa, ou qualquer instrumento com que se realiza algum ofício, para purificá-los, serão submergidos em água e somente serão puros depois do entardecer. E, da mesma forma, todo utensílio de barro sobre o qual cair alguma parte desses animais ficará impuro e será quebrado. Todo tipo de alimento lícito para se comer, sobre o qual cair água de tais recipientes, ficará impuro. Toda bebida lícita para se beber, que for colocada em tais recipientes, será impura. Tudo aquilo sobre o que cair tudo aquilo sobre o que cair parte daqueles cadáveres será considerado impuro. Se for um fogão de cozinha ou um vaso de barro, serão quebrados, porque se tornarão impuros. Mas, se for uma fonte ou uma cisterna, na qual se recolhem águas, será limpa. Mas o que houver tocado os cadáveres daqueles animais, ficará impuro. Da mesma forma, quando cair algo proveniente daqueles corpos mortos sobre a semente destinada à semeadura, a semente será pura. Quando se derramar água daqueles recipientes sobre a semente, e ainda cair o corpo morto sobre ela, então será impura. Se morrer um dos animais cuja carne serve de alimento lícito, e alguém tocar o seu corpo morto, deverá lavar as suas vestes e será impuro até o entardecer. E aquele que comer desse corpo morto, lavará as suas vestes e permanecerá impuro até o entardecer. Da mesma forma, aquele que transportar o corpo morto, lavará as suas vestes e permanecerá impuro até o entardecer. Será para vós abominação todo réptil que se arrasta na terra. Entre os répteis que se arrastam sobre a terra, seja o que se arrasta sobre o seu ventre, ou que anda sobre 4 patas, ou que tem muitos pés, todos vos serão abomináveis. Não façais impuras as vossas almas com nenhum réptil que se arrasta, nem vos contaminareis com eles, para não serdes impuros por eles. Porque eu sou o Senhor Jeová, vosso Deus. Assim vos santificareis, pois eu sou santo. Portanto, não manchareis as vossas almas com nenhum dos répteis que se arrastam sobre a terra. Porque eu sou o Senhor Jeová, que vos resgatei da terra do Egito, para ser o vosso Deus. Vós sereis santos, porque eu sou santo. Esta é a lei referente aos animais quadrúpedes, às aves e a toda criatura vivente que habita nas águas, e a todo o ser que se arrasta sobre a terra, para que distinguais entre o puro e o impuro, e entre o animal que se pode comer e o que não se pode comer. Aqui termina o capítulo 11 do livro de Levítico. Capítulo 12. Glória a Deus. Capítulo 12. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Se a mulher conceber e der à luz a um menino, será imunda 7 dias. Assim como nos dias da separação da sua enfermidade, será imunda. E no dia 8º circundará o menino a carne do seu prepúcio. Depois ficará ela 33 dias no sangue da sua purificação. Nenhuma coisa santa tocará e não entrará no santuário até que se cumpra os dias da purificação. Mas,
Se der à luz a uma menina, será imunda 2 semanas, como a sua separação. Depois ficará 66 dias no sangue da sua purificação. E, quando forem cumpridos os dias da sua purificação por filho ou por filha, tratará um cordeiro de 1 ano por holocausto, e uma pombinho ou uma rola por expiação do pecado, diante da porta da tenda da congregação, ao sacerdote, o qual oferecerá perante o Senhor, e por ele fará propiação, e será limpa do fluxo do sangue. Esta é a lei que der à luz ao menino ou à menina. Mas, se em sua mão não houver recursos para um cordeiro, então tomará 2 rolas ou os 2 pombinhos, uma para o holocausto e outro para a propiação e do pecado. Assim, o sacerdote por ele fará expiação e será limpa. Capítulo 13. Quer ler? Amém? Vamos compartilhar o pão que é a palavra. Capítulo 13. Falou mais o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: o homem, quando na pele da sua carne houver inchação, ou pústula, ou empola branca, que estiver na pele de sua carne como praga de lepra, então será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos, os sacerdotes. E o sacerdote examinará a praga na pele da carne. Se o pelo na praga se tornou branco, e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, praga da lepra é. O sacerdote, vendo, o declarará imundo. Mas, se a empola na pele de sua carne for branca, e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará o que tem a praga por 7 dias. E ao 7º dia, o sacerdote o examinará. E eis que, se a praga ao seu parecer parou, e a praga na pele se não estendeu, então o sacerdote o encerrará por outros 7 dias. E o sacerdote ao 7º dia o examinará outra vez. E eis que, se a praga se recolheu, e a praga na pele se não estendeu, então o sacerdote o declarará limpo. Apóstema é, e lavará as suas vestes e será limpo. Mas, se o apóstema na pele se estende grandemente, depois que foi mostrado ao sacerdote para a sua purificação, outra vez será mostrado ao sacerdote, e o sacerdote o examinará. E eis que, se o apóstema na pele se tem estendido, o sacerdote o declarará imundo, lepra é. Quando no homem houver praga de lepra, será levado ao sacerdote, e o sacerdote o examinará. E eis que, se há inchação branca da pele, a qual tornou o pelo branco, e houver alguma vivificação da carne viva na inchação, lepra envelhecida é na pele da sua carne. Portanto, o sacerdote o declarará imundo, não o encerrará, porque imundo é. E se a lepra florescer de todo na pele, e a lepra cobrir toda a pele do que tem a lepra, desde a sua cabeça até os seus pés, quanto podem ver os olhos do sacerdote, então o sacerdote o examinará. E eis que, se a lepra tem coberto toda a sua carne, então declarará limpo o que tem a mancha, todo se tornou branco, limpo está. Mas no dia em que aparecer nele carne viva, será imundo. Vendo, pois, o sacerdote a carne viva, declará-lo-á imundo. A carne é imunda, lepra é. Ou, tornando a carne viva e mudando-se em branca, então virá o sacerdote, e o sacerdote o examinará. E eis que, se a praga se tornou branca, então o sacerdote declarará limpo o que tem a mancha, limpo está. Se também a carne em cuja pele houver alguma úlcera se sarar, e em lugar do apóstema vier inchação branca ou empola branca,
tirando o vermelho, mostrar-se-á então ao sacerdote, e o sacerdote examinará. E eis que, se ela parece mais funda do que a pele, e o seu pelo se tornou branco, o sacerdote o declarará imundo, praga de lepra é, pelo apóstema brotou. E o sacerdote, vendo-a, eis que nela não aparece pelo branco, nem está mais funda do que a pele, mas encolhida, então o sacerdote o encerrará por 7 dias. Se depois grandemente se estender na pele, o sacerdote o declarará imundo, praga é. Mas se a empola parar no seu lugar, não se estendendo, inflamação do apóstema é. O sacerdote, pois, o declarará limpo. Ou, quando na pele da carne houver queimadura de fogo, e no que é sarado da queimadura houver empola branca, tirando o vermelho ou branco, e o sacerdote vendo-a, eis que o pelo na empola se tornou branco, e ela parece mais funda do que a pele, lepra é, que floresceu pela queimadura. Portanto, o sacerdote o declarará imundo, praga de lepra é. Mas, se o sacerdote vendo-a, e eis que na empola não aparecer pelo branco, nem estiver mais funda do que a pele, mas recolhida, o sacerdote encerrará por 7 dias. Depois o sacerdote o examinará ao 7º dia. Se grandemente se houver estendido na pele, o sacerdote o declarará imundo, praga de lepra é. Mas, se a empola parar no lugar e na pele não se estender, mas se recolher, inchação da queimadura é. Portanto, o sacerdote o declarará limpo, porque sinal é da queimadura. E quando homem ou mulher tiverem chaga na cabeça ou na barba, e o sacerdote examinando a chaga, e eis que, se ela parece mais funda do que a pele, e pelo amarelo fino nela há, o sacerdote o declarará imundo. Tinha é, lepra da cabeça ou da barba é. Mas se o sacerdote, havendo examinado a praga da tinha, e eis que, se ela não parece mais funda do que a pele, e se nela não houver pelo preto, então o sacerdote encerrará o que tem a praga da tinha por 7 dias, e o sacerdote examinará a praga ao 7º dia, e eis que, se a tinha não for estendida, e nela não houver pelo amarelo, nem a tinha parecer mais funda do que a pele, então se rapará, mas não rapará a tinha, e o sacerdote segunda vez encerrará o que tem a tinha por 7 dias. Depois o sacerdote examinará ao 7º dia, e eis que, se não houver estendido na pele, e não parecer mais funda do que a pele, o sacerdote declarará limpo, e lavará as suas vestes, e limpo será. Mas, depois da purificação, se estender grandemente na pele, o sacerdote o examinará, e eis que, se tiver estendido-se pela pele, o sacerdote não buscará pelo amarelo, já o considerará imundo. Mas, se ao ver que parou e pelo preto nela cresceu, então está são e limpo será. Portanto, o sacerdote o declarará limpo. Quando houver homem ou mulher que tiverem empolas brancas na pele da sua carne, então o sacerdote olhará, e eis que, se na pele da sua carne aparecerem feridas recolhidas, branca está, e floresceu na pele, então limpo está. Quando se aparecer na cabeça do homem calvície, limpo está. E se lhe pelar a frente da cabeça meio calvo, limpo está. Porém, se aonde houver a calvície ou a meia calvície houver praga branca avermelhada, é lepra, florescerá na sua calva ou na meia calvície. Havendo, pois, o sacerdote examinado,
Eis que, se há inchação da praga na calvície ou na meia calva, estando branca, tirando o vermelho, como parece a lepra na pele da carne, leproso é aquele homem, então está imundo. O sacerdote o declarará totalmente imundo, e na sua cabeça também tem praga. Também as vestes do leproso, em quem está a praga, serão rasgados, e a sua cabeça será descoberta, e cobrirá o beiço superior, e clamará: imundo, imundo! Todos os dias em que a praga estiver nele, será imundo. Imundo está e morará só. A sua casa será fora do arraial. Quando também em alguma veste houver praga de lepra, ou na veste de lã, ou na veste do linho, ou no fio, ou no tecido, seja ele de linho, seja de lã, seja na pele, ou em qualquer obra de pele, e a praga está na veste, ou na pele, ou em qualquer tipo de fio, em qualquer fio que estiver, lepra é, pelo que se tornará, mostrando ao sacerdote, e o sacerdote examinará a praga e encerrará a coisa que tem praga por 7 dias. Então examinará a praga ao 7º dia. Se a praga aumentou na veste, no fio, no tecido, na pele e qualquer obra que foi feita, lepra roedora é, imundo será, pelo que se queimará aquela veste, aquele fio, aquele tecido, aquele linho, aquela obra de pele em que houver a praga, porque lepra roedora é, com fogo então se queimará. Mas se vendo o sacerdote que a praga não aumentou na veste, que não mexeu no tecido, e nem qualquer obra da pele, então o sacerdote ordenará que se lave aquilo em que havia praga, e o encerrará, segunda vez por 7 dias. E o sacerdote, examinando a praga, depois que for lavada, e eis que se a praga não mudou a sua aparência, nem a praga aumentou, imundo está, com fogo queimará, praga penetrante é, seja em qualquer parte. Mas se o sacerdote ver que a praga recolheu, depois que for lavado, então rasgará a veste, ou de pele, ou de qualquer tipo de tecido. E se ainda aparecer na veste, ou em qualquer tipo de tecido ou fio, ou em qualquer coisa de pele, lepra brotante é, com fogo queimará aquilo em que há praga. Mas a veste, ou o fio, ou o tecido, ou qualquer coisa de peles, que lavares e de que a praga se retirar, se lavará segunda vez e será limpo. Esta é a lei da praga. Esta é a lei da praga da lepra na veste de lã, ou de linho, ou de fio urdido, ou de tecido, ou de qualquer coisa de pele, para declará-lo limpo ou para declará-lo imundo. Complicado, mas da sequência ainda vai falar muito sobre a lepra, depois nós explicamos, porque o 14 vai falar da lepra inteiro, o capítulo 15 vai falar sobre imundícia no homem e na mulher. Você vai ver que depois, por que eles afastavam a pessoa que estava leprosa. Então depois nós vamos fazer uma live explicativa. Amém? Que Deus abençoe. Não perca, porque senão você não vai entender porque que lá na frente muitas coisas dão errado, porque nós desobedecemos leis que foram estabelecidas por Deus. Amém? Deus abençoe.